Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, leva a que reflitamos sobre o homem, significando aqui esse homem com H maiúsculo, a humanidade. E não o indivíduo biologicamente se apresentando como masculino, feminino ou outros. É, portanto, o ser humano com um conjunto de atributos, um ser vivo racional, capaz de distinguir coisas e elaborar conceitos. Então, traz consigo a tendência espontânea para investigar, descobrir, sistematizar, enfim, conhecer o mundo no qual se encontra inserido, bem como a própria natureza e a sua própria natureza. Esses aspectos lhe são naturais e instintivos. Segundo o livro A Gênese 1, 26, 27, o homem, o ser humano, foi o único a ser criado à semelhança do próprio Criador, que vive em contínuo processo de aprendizado, de educação e reeducação, de transcendência na relação com o próximo e com Deus. Entenda-se semelhança com Deus no sentido de que todos são dotados de capacidade intelectual, pureza moral, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, habilidade para tomar decisões éticas e imortalidade. Esse homem, portanto, e a espécie viva evolutiva, que se difere das demais por possuir inteligência e razão, capacidade de pensar e raciocínio. Esse ser humano traz esculpido, inserido as características, como coragem, determinação, respeito, energia. É arrojado, esforçado, tem força física e espiritual, é intrépido, tem caráter, enfim, traz consigo conjunto de qualidades, ao mesmo tempo em que também convive com duas características intrínsecas, a falibilidade e a imprevisibilidade, que se exteriorização pela liberdade que ele tem de fazer escolhas no trato permanente que terá com a humanidade. Então, não é pelo fato dele trazer intrínseco em si todas essas qualidades que ele vai seguir vivenciando-as. Não. Ele tem liberdade de escolhas. E ele possui emoções, são seres sociais, cada um é único, tem liberdade e alteridade, isto é, relaciona-se com os outros. Importante é que desde os ensinos de Aristóteles, que afirmava que o homem é um ser social, significando que é da sua natureza viver em sociedade. E ao buscar a felicidade, ele só a encontra na convivência humana, no estar, no conversar, no rir, no trabalhar, em meio às pessoas com as oportunidades para o constante desenvolvimento intelectual e moral. O conceito espiritual, então, de homem representa-o como tendo uma dimensão que extrapola ao corpo físico, antecedendo e sobrevivendo a ele. É possível que
voltando no tempo, ou detido em limitações naturais ocorridas por ele, ou por este ou por aquele detalhe, o homem se julga incapacitado, desanimado, desacreditando de si, que vai fazer com que ele estabeleça mudanças renovadoras, rompendo, por assim dizer, limites que foram colocados por ele próprio e que agora precisam ser afastados. Vimos a potencialidade de criação que cada um traz consigo, deixando claro que não existe idade fixa para início do processo educativo ou reeducativo. Nas simples trocas acontecidas entre as mais diversas experiências dos dias, todos influenciam todos, modificando, alterando opiniões, formas de ver, entender, e nesse sentido, todos ensinamos e aprendemos na reciprocidade do todo. A doutrina espírita abre horizontes nessa afirmação, afirmando que cada um traz consigo bagagem de experiências felizes ou não e vontade necessária para ser mobilizada, principalmente acreditando que somos capazes. Na realidade, cada homem é um ser espiritual, vivendo num corpo de carne e gradativamente marchando para a plenitude. Conclui-se, portanto, estar o homem hoje situado entre o passado, o presente, no qual o aproveitamento que fizer ou não desse tempo já lhe está estruturando o futuro. O estudo, portanto, visa destacar que esse homem, cada um de nós, criado à imagem e semelhança de Deus, traz em si, em germen, a perfeição do Pai e convida a que cada um disponha a se acreditar capaz e a dinamizar-se nessa potencialidade divina. E nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Que Maria, a Mãe querida, nos guarde e abençoe.